Ok, podemos assentar. Que legal. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. Palavra de Deus, Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 3. Estamos pregando uma série sobre a família. Era para termos feito isso no mês de maio. Não deu, eu tive minhas férias. Mas vamos, no mês de julho mesmo, terminando essa série. Acredito que domingo que vem. Família, o lar cristão. Hoje é o poder da esposa cristã. O poder da esposa cristã. 1 Pedro capítulo 3. Antes de lermos esse texto, escute as seguintes considerações. Porque nós vamos ler sobre o poder da esposa cristã. A nossa sociedade sem Deus, baseada em princípios feministas, desenvolveu o conceito de mulher empoderada. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler, fala sobre o poder da mulher cristã, mesmo diante de um marido incrédulo e difícil. O título desse sermão poderia ser: o poder da esposa obediente casada com um marido desobediente. Nesses versos, nós não vamos encontrar apenas valores e princípios que se aplicam para a mulher, mas vamos encontrar várias verdades que se aplicam para filhos, para maridos, para solteiros, para a igreja de Cristo. Porque nós somos a noiva de Cristo. Muita coisa que se fala aqui, daquilo que Deus espera de uma esposa, tem tudo a ver conosco. Homens e mulheres, servos de Cristo, discípulos de Cristo, tá? Então se liga, no primeiro plano, vamos falar sim às mulheres, mas em segundo plano, tudo que se fala aplica-se a nós, como esposa de Cristo. Ok, então o texto sagrado diz assim, 1 Pedro 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Até aí. É esse texto que vamos ver hoje à noite. O poder da mulher cristã. Talvez o primeiro ponto poderia ser o poder da imitação. O poder da imitação de Cristo. O poder da imitação de Cristo. O texto começa falando, do mesmo modo, mulheres que têm maridos difíceis, desobedientes. Ele fala, do mesmo modo. Essa frase do mesmo modo aí não pode ser desprezada. Porque esta frase revela continuidade no fluxo de pensamento do autor sagrado. Para entender o que ele vai dizer daqui para frente, você precisa saber o que ele disse antes. E eu vou resumir para você o que ele disse antes no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 13, ele fala sobre cristãos debaixo de perseguição por imperadores romanos. Eles devem se sujeitar às autoridades civis, mesmo que elas os persigam. Versículo 13 fala, por causa do Senhor, vocês cristãos sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como a autoridade suprema, etc, etc. Aí no versículo 18, capítulo 2, versículo 18, fala sobre a importância e necessidade do cristão submeter-se ao seu patrão, ao seu senhor. Naquele tempo, muitos membros da igreja eram escravos. E interessante, a Bíblia fala, não fuja escravo, não lute por sua liberdade, mas seja obediente ao seu patrão, inclusive aos maus. Olha o que diz o versículo 18. Está aqui no quadro, olha. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois Deus fala, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal?
Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo que quando o cristão, por temor a Deus, suporta sofrimentos injustos, Deus usa isso para tocar e transformar corações impiedosos daqueles que são injustos contra nós. Ou Deus usa isto para julgar e condenar os nossos opressores. A nossa tendência diante de uma injustiça, qual que é? Você aprendeu na televisão. Você aprendeu com seu avô, com a sua avó, com a sua mãe. Você aprendeu com as feministas. Você aprendeu com os machistas. Alguém pisa no seu calo, o patrão é meio chato com você, injusto com você, o pastor meio que, ou o marido, qual que é a sua tendência? O que você aprendeu desde pequeno? Você aprendeu a brigar pelos seus direitos, contra-atacar, vingar-se, fazer um motim, uma rebelião, ir embora, sumir. Essa é a sua tendência carnal, minha tendência carnal. Mas a Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus fala, a mim pertence a justiça, a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E toda vez que você tenta fazer justiça em causa própria, você toma o lugar de Deus. Você fala, Deus, você não sabe cuidar de mim, deixa que eu cuide de mim mesmo. E você despreza o próprio Deus, buscando causa própria, tentando com a sua boca, tentando com os seus braços, com o seu muque, você tenta brigar e defender a sua justiça. Deus está fora. E quantos membros dessa igreja já não fizeram isso ou estão fazendo isso? Alguns de vocês aprenderam a ser corajosos, briguentos. Esposas briguentas. Maridos briguentos, filhos briguentos. Gente que não leva desaforo para casa. Isso aí, gente, é a lei dos homens. Você precisa entender que você agora é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você está num outro esquema. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo... Olha lá, está no quadro. Versículo 21 do capítulo 2. Não é o nosso texto ainda de hoje à noite, não. Estamos vendo só o contexto sobre o qual o nosso texto está baseado. Ok, olha o que diz lá. Esse negócio de submeter-se a quem comete injustiça contra nós, autoridades, senhores, patrões. Olha o que fala. Para isso vocês foram chamados. Para isso o quê? Para vocês aguentar a barra. Deixando Deus defender vocês. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. E para quem não entende ainda muito bem qual o exemplo de Cristo para nós no sofrimento injusto, olha lá, versículo 22. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, Jesus não revidava, igual algumas mulheres fazem, igual alguns homens fazem, alguns jovens fazem. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se não aos homens injustos que o oprimiam, mas ele entregava-se a Deus, àquele que julga com justiça. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É isto que Cristo fez por nós. Este é o exemplo que ele deixou para nós. Daí Pedro olha para as esposas que tinham maridos incrédulos, desobedientes, difíceis, opressores, e Pedro lhes diz: mulheres, o jeito de lidar com esse marido assim, em primeiro lugar, é imitando a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo e não de uma feminista. Você já parou para pensar no poder da imitação? Você já parou para pensar no poder da imitação? Aqui Pedro fala para essas mulheres: olha, vocês enfrentam uma barra pesada. Um marido difícil, um marido incrédulo, um marido desobediente a Deus. Você cita a Bíblia para ele, ele não quer saber, a Bíblia para ele não tem valor nenhum. Ele segue as leis do coração dele. Ele faz o que ele acha melhor. Difícil conviver com um homem assim. E Jesus fala: olha, eu vou mostrar para vocês uma grande arma para trabalhar e conviver com um homem assim. É o poder da imitação. Imitem a Cristo diante de um homem assim. Siga o exemplo de Cristo. O poder da imitação. Na Bíblia fala muito sobre o poder da imitação. Lá no Velho Testamento tem um exemplo de dois reis. Um rei chamado Jotão e um rei chamado Acás. O Jotão, ele reinou por 16 anos. O Acás reinou por 16 anos também.
Mas a Bíblia fala que o Jotão seguiu o exemplo do rei Davi, um homem temente a Deus. Ele seguiu o exemplo de um bom rei, um homem que temia a Deus. O resultado está em 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6. Olha o que diz. Jotão, que seguiu o exemplo de um bom rei, que era Davi, homem temente a Deus, ele tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. E o que a Bíblia fala de Acás? Acás reinou por 16 anos, seguiu o exemplo de reis maus, reis que não temiam a Deus. Reis do tipo Acabe, Jeorão, Acasias, Jeroboão. Resultado, a Bíblia fala o resultado. 2 Crônicas 28, versículo 2. Fala assim, que o Acás andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar a Baalins. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo. Irmãos, modelos são perigosos. Quem que você está imitando? Quem que você está seguindo? Modelos são perigosos. Ou os modelos vão te levar para a bênção ou vão te levar para a maldição. Não existe neutralidade. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, eu preguei uns 2 anos atrás aqui, sobre esse versículo, e o versículo diz, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O apóstolo Paulo, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu imito a Cristo, imitem a mim, conforme eu imito a Cristo. Façam como eu, imitem a Cristo. É interessante que em 3 João, terceira carta de João, lá perto de Apocalipse, no versículo 11, essa carta só tem um capítulo, então é 3 João, versículo 11, fala assim, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Em outras palavras, Paulo e João estão dizendo o seguinte, todo mundo imita alguém, nenhum de nós é original. Você imita 3, 4, 5, 10 pessoas, mas você imita, você não é original, você nasceu desse jeitão e fala, eu sou único, exclusivo. Não, todo mundo imita alguém. Você não consegue deixar de imitar. Quando criança você aprendeu a imitar, e durante toda a sua vida você sempre vai imitar aqueles que você admira, aqueles que você acha que estão numa pegada certa. Sendo assim, João fala, Paulo fala, sendo assim, faça a sua imitação de maneira consciente, planejada, sábia. Certifique-se de você estar imitando alguém que é digno de ser imitado. Alguém que é vencedor. E Paulo fala, não tem ninguém melhor do que o Senhor Jesus. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Imite a Jesus Cristo. E aqui Pedro fala, esposas. Você tem esposa, você tem um marido difícil, um marido incrédulo, desobediente. Se você admira muito a sua mãe, você vai imitar a sua mãe. Se você admira a sua amiga, atriz ou líder feminista, você vai imitar essa líder amiga, você vai imitar essa feminista. E através de você, o seu marido vai ver a sua mãe, ou a sua amiga, ou a sua líder feminista. Mas se você imitar o Senhor Jesus Cristo, o seu marido, através das suas atitudes e ações, ele vai ver em você Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar o seu marido num homem de Deus, num homem obediente, um homem temente a Deus, seguidor de Cristo. Por isso, esposa, você tem um casamento complicado, um marido difícil, a primeira solução para você da palavra de Deus é, imite a Cristo, siga o exemplo de Cristo, obedeça a sua voz. Em resumo, o que Cristo tem a dizer para uma pessoa casada com um marido difícil, desobediente, incrédulo? Em resumo, eu diria que é isso. Cristo está falando assim, pela graça de Deus e para a glória de Deus, esposa. Pela graça de Deus e para a glória de Deus, e pela salvação do seu marido e bênção dos seus filhos, seja uma esposa que esse marido desobediente não merece. É esse o desafio do texto aqui. Mulher, seu marido é difícil, ele é complicado, ele é injusto, ele não é grato, ele é atrapalhado, ele te trata mal. Ok, pela graça de Deus e para a glória de Deus, para a salvação dele e para a bênção dos seus filhos, seja a esposa que ele não merece ter. Seja para ele uma super esposa, que ele não merece ter. Mas pastor, isso é muito teórico. O que significa ser a esposa que ele não merece ter? Por favor, troca isso em miúdos para mim. Ok, vamos continuar o texto. Como que você pode ser a esposa que esse marido não merece? Primeiro texto fala sobre o poder da sujeição.
fala, mulher, sujeite-se ao seu marido. Sujeite-se ao seu marido. É o segundo ponto dessa mensagem, pode colocar aí. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Do mesmo modo, diz o versículo, mulheres, do mesmo modo, como Cristo, mulheres, sujeitem-se. Cristo se sujeitou às autoridades romanas. Permitiu que eles o prendessem, o torturassem, o pregassem na cruz, o zombassem, cuspissem no seu rosto. E Cristo se entregou a Deus. E deixou Deus defendê-lo e Deus realizar a sua obra através do seu sofrimento. Mulher, do mesmo modo, sujeite-se a esse marido atrapalhado, desobediente, incrédulo que você tem. Sujeite-se. Essa palavra é um termo militar. Sujeite-se. Assim como o soldado sujeita-se ao sargento, ao tenente, ao general. Sujeite-se ao seu marido. Respeite e apoie a sua liderança dentro de casa. É isso. Respeite e apoie a sua liderança dentro de casa. Mas deixa eu deixar um pouco mais claro. Respeite e apoie a liderança desse marido chato dentro de casa, mas faça isso com uma atitude, com prazer, e faça de coração. Não faça virando os olhos, não faça bufando. Faça de coração. Dê a esse marido a alegria de ter uma esposa que ele não merece. Uma esposa leal, parceira e apoiadora. Agora eu vou sair um pouquinho do nosso tema e passar para vocês, mulheres, um princípio muito importante. Eu aprendi antes de me casar. Esse princípio diz assim: a ambição do marido depende da atitude da esposa para com ele. A ambição de um marido depende da atitude da esposa para com ele. Em outras palavras, se a esposa não acredita no marido, vive pondo ele para baixo, zombando dele, a tendência desse marido é de ir sonhando menos, lutando menos, ficando mais enfraquecido e não acreditando em si mesmo. A autoconfiança, a disposição de lutar, crescer, melhorar e vencer de um marido depende da parceira dele estar por trás, apoiando, com alegria e crendo, acreditando e ajudando e torcendo por ele, mesmo que ele não mereça. Eu e a Vângela conhecemos uma moça, que eu vou aqui dar o nome a ela diferente, o nome de Érica, para que ninguém, com a internet hoje, fala o nome de uma pessoa aqui e sai lá no Japão, e essa pessoa está no Japão. Mas nós conhecemos essa pessoa em Los Angeles. Chegamos em Los Angeles para estudar e falaram na igreja, a gente falava pouco inglês e logo as pessoas queriam colocar a gente em contato com um casal de brasileiros. Ela era americana, tinha mestrado, doutorado, ele era um brasileiro, que ela veio em férias aqui, achou esse camarada aqui, ele não falava nada de inglês, ela nada de português, e aquelas coisas de jovens, eles logo se apaixonaram, e ele levou ele para a casa dos pais. Chega lá, esse jovem é um mineirinho, ele não fala inglês, ele parece humilde, mas não é humilde, ele é bem orgulhoso e ele se sente muito que os americanos têm preconceito com ele, que os pais da moça tinham preconceito, que os pais eram doutores, médicos e tal, e ele se sentia, ele era um analfabeto e tal, e essa moça, nós conhecemos ela nessa situação. Ela é uma moça com doutorado, casado com um cara analfabeto. A única coisa que ele tinha a favor dele é que ele era bonito, ele tinha uma boa aparência. É uma boa coisa, já ajuda, né? Analfabeto bonitinho já quebra um galho, né? Mas ele estava travado. Ele só falava com a gente em português, não tentava falar inglês. E a gente saiu com eles várias vezes, eles vieram à nossa casa, nós fomos na casa deles várias vezes, nós convivemos juntos uns 3 anos. E uma das coisas que nos surpreendia era a sabedoria dessa moça, que eu vou chamar de Érica, em homenagem à minha neta que nasceu. Então a Érica, sabe o que ela fazia? Esse homem falava umas coisas tão atrapalhadas, e ela tentava sempre transformar aquilo numa coisa bonita, e tentava interpretar aquilo numa coisa positiva. E toda vez que ele tentou fazer alguma coisa boa, ela elogiava, ela motivava, ela vibrava, punha bandeira e chacoalhava, soltava rojão. Não deu outra. Esse camarada estudou inglês, aprendeu, daí fez lá todas as matérias de primário, de ginásio, tudo que tinha na época lá, ginásio não existe mais, né? Mas ele fez tudo. Eu sei que esse rapaz, em questão de 8 anos, ele que era um lavador de pratos, quando nós o conhecemos, que era a única coisa que ele sabia fazer, lavar prato. Então ele ficou no hospital lavando pratos. Mas ela foi motivando, encorajando, e era um casamento que eu falava, não vai dar certo. Eles estão em mundos à parte, mas essa moça foi sábia, e ela foi elogiando, motivando. E esse rapaz de lavador de pratos se transformou num enfermeiro de alto padrão.
enfermeiro de alto padrão. Hoje, aposentados, eles estão no Japão, na China, trabalhando como missionários lá, voluntários. Mas isso é um parênteses que eu faço aqui. A ambição do marido depende da atitude da esposa. Sujeite-se ao seu marido, apoie o seu marido. E até talvez a ambição dele de se tornar um homem temente a Deus, de se tornar um líder espiritual como Jesus, vai depender de você estar por trás dele, motivando e não colocando ele para baixo e fazendo ele se sentir mal com as viradas dos olhos e bufando e coisa assim. Sujeite-se ao seu marido. Sujeite-se ao seu marido. Mas deixa eu deixar bem claro, vocês que têm sido influenciadas pelas feministas, e muitos de nós temos sido. A Igreja de Cristo aqui no Brasil tem sido influenciada por pensamentos feministas. Isso é óbvio, é taxativo. Até os que acham que não foram, são. Isso veio lentamente nos últimos 20 anos, através das novelas, das músicas, dos filmes, através da conversa na mídia o tempo todo. Nós fomos influenciados. Mas vocês, feministas de plantão, olha lá. O texto está falando o seguinte: sujeite-se ao seu marido, mas não porque ele exige isso. Não porque ele exige isso, mas faça isso por causa do exemplo de Cristo. Faça isso por causa da sua fé na palavra e na sabedoria de Deus. Faça isso como um posicionamento seu voluntário, cristão, diante de Deus. Não é porque ele manda, não é porque ele exige, não. Você faz porque você decidiu fazer isso para a glória de Deus, pela graça de Deus, para a salvação dele, para o bem dos seus filhos, para o bem do seu casamento. Sujeite-se ao seu marido difícil, ingrato, injusto. Por quê? Porque quando você faz isso, você demonstra na prática a sua nova vida em Cristo, a sua nova natureza em Jesus. Quando você faz isso, fica evidente que você é uma pessoa, uma mulher regenerada. Você não é carnal mais, você agora é uma mulher espiritual. Você tem o Espírito Santo, porque uma pessoa só com o Espírito Santo consegue fazer isso. Sujeite-se ao seu marido difícil. Porque quando você faz isso, você exibe, você manifesta e demonstra a graça de Deus frutificando na sua vida e te fortalecendo. Você podia dar um soco na cara dele, mas você o ama, você o apoia, apesar dele não merecer. Quando você faz isso, sabe o que você faz? Você está exemplificando, você está mostrando Jesus para ele. Você está mostrando o próprio Jesus para o seu marido dentro de casa, na sala, no quarto, na área da frente da casa. Quando o próprio Jesus que, capítulo 2 fala que quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quantos maridos têm se convertido por causa dessa humildade, dessa atitude humilde de suas esposas convertidas? Quantos? Muitos. Pelas igrejas que eu passei, foram vários maridos difíceis, desobedientes, que eu tive o privilégio de batizar, por causa do testemunho. Esposas vivendo o verdadeiro cristianismo dentro de casa. Ok, qual outro poder da mulher cristã? O primeiro poder, então, é o poder da imitação de Cristo. O segundo é o poder do bom testemunho. O poder do bom testemunho. Esse ponto poderia ser chamado também, mulher, você tem um marido difícil? Não pregue, viva o evangelho diante do seu marido. Não pregue, mas viva o evangelho diante do seu marido. O poder do bom testemunho. Olha o versículo 1, o que fala. Versículo 1 e 2. E para você acordar, me ajuda na leitura desse texto sagrado, ok? Com todo respeito e devoção, vamos ler estes versículos. Leiamos. 1, 2, 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse texto está falando uma coisa que eu quero que todas as mulheres da nossa igreja e que estão nos assistindo por internet agora, escutem e entendam. Mulher, esposa de marido difícil, escute uma coisa: o seu marido incrédulo não quer te ouvir pregando Jesus, o evangelho, o cristianismo para ele. Seu marido não gosta, ele não quer te ouvir. Ele não quer te ver pregando para ele. Marido, homem que homem não gosta de mulher pregando para ele. É uma coisa que parece que
Pode ser um defeito nosso, eu não sei se vem da criação, se Deus nos criou para ser líderes. A gente não gosta de mulher pondo o dedo no nosso nariz. Isso mexe com um instinto animalesco dentro de nós lá dentro. Homem que a mulher põe o dedo no nariz dele e ele fica, esse cara não é homem. Esse é um banana, é um frouxo. Homem que é homem não tolera isso, ele fica indignado. Ele se sente ultrajado. Então, mulher, seu marido incrédulo não quer te ouvir pregando para ele. Por isso, abandone essa estratégia. Para de ficar colocando música evangélica bem alta para ele o tempo todo. Para de ficar falando versículo em voz alta. Isso aí só irrita, piora. Mas, ao mesmo tempo que eu falo que o seu marido incrédulo não quer ouvir você pregando para ele, eu digo, seu marido incrédulo, por outro lado, não consegue deixar de te observar e de ver a sua conduta honesta e respeitosa, a sua conduta cristã. Ele não quer te ouvir, e você não vai pregar, que você é obediente, mas ele não pode deixar de ver. Ele não pode deixar de ver Cristo nas suas palavras, atitudes e ações. Uma vida bonita, uma vida de pureza, uma vida de castidade, uma vida de fidelidade, uma vida de dignidade. Uma vida bonita. Uma vida centrada, uma vida de quem está em paz. Apesar do marido já estou em paz, porque eu confio no Senhor. Isso deixa esse cara, sabe, Uriçá, ele não sabe o que pensar. Ele não sabe o que fazer com você. A sua atitude fala muito alto. Mais alto do que seus sermões ou palavras. E Deus fala, não prega, viva. Uma ilustração do Bill Clinton. Lembra do Bill Clinton? Alguns de vocês nasceram depois da tempo de presidente dele nos Estados Unidos. Mas como presidente, Bill Clinton foi um homem que cometeu adultério com uma tal de Mônica Lewinsky. Isso que a gente sabe, tem talvez outros casos, mas isso veio à tona. Cometeu adultério. E ele era a favor da lei do aborto. Ele defendia a lei do aborto nos Estados Unidos. E um dia, Bill Clinton, que tinha essa vida atrapalhada, moralmente falando, ele, num tal de café com o presidente, é um evento que acontece uma vez por mês, e ele, nesse café com o presidente, ele convida pessoas renomadas, importantes, de destaque ao redor do mundo, para fazer uma pequena palestra. E ele decidiu, político, tentando atrair mais votos, ele decidiu convidar a Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher que decidiu viver para servir os pobres lá na Índia, em Calcutá. Essa mulher que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 79. Ela foi convidada para falar um pequeno discurso no café com o presidente, muita gente lá, a televisão mostrando. Madre Teresa foi convidada para dar uma palestra sobre a paz, a importância da paz. E essa mulher, nesse dia, decidiu chutar o balde. E ela, em rede nacional de televisão, diante de muita gente importante, encarando o Bill Clinton, ela falou, senhor presidente, eu fui convidada para falar sobre a importância da paz, o caminho da paz. E eu quero dizer para o senhor que meu tempo é limitado e eu vou direto ao meu ponto. E ela falou, um dos maiores inimigos da paz, senhor presidente, na minha opinião, são os políticos que legalizam o aborto. E ao fazer isso, esses políticos ensinam os nossos jovens, treinam os nossos jovens a não assumir responsabilidade pelos seus atos, a festar, a viver de forma inconsequente e simplesmente matar as crianças geradas para continuar festando e matando. Anualmente, mais de 500 mil crianças são mortas nesse país pelas leis, com a aprovação das leis a favor do aborto. O Bill Clinton não sabia onde enfiar a cara. Ficou todo sem graça, vermelhão. Foi arrumando as mãos, chegou ao microfone. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, como poderia eu contrariar as palavras de uma vida tão bem vivida? Como poderia eu contrariar as palavras de uma vida tão bem vivida? Essa mulher, aos olhos de Bill Clinton, ela tinha uma vida tão ilibada, tão bem vivida, tão despojada, uma vida voltada a servir os mais pobres, entre os pobres na Índia.
Ele não tinha coragem de bater nela, não tinha coragem de tentar se defender. O que ela falou ele teve que engolir, porque ela tinha moral para falar. Esposa, não pregue para o seu marido, viva o Evangelho. Deus usa a sua vida bonita para envergonhar e tocar a vida do seu marido desobediente. O seu marido não quer ouvi-la pregando Cristo para ele, mas ele não pode deixar de ver Cristo nas suas atitudes e comportamento. Atitude de quem confia no Senhor, descansa no Senhor, de quem serve sem esperar muito obrigado, sem esperar um elogio, sem esperar um presente, sem esperar aplauso, de quem serve porque serve para a glória de Deus em primeiro lugar. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é esse. Terceiro ponto é o poder da beleza interior. A mulher que tem um marido difícil, um marido incrédulo, ela tem uma coisa poderosa, que chama o poder da beleza interior. E o texto nós poderíamos também separar esse sermão e colocar como um dos pontos desse sermão. Priorize, mulher, você tem um marido difícil, priorize a beleza interior. Priorize a beleza interior. O versículo diz assim: a beleza de vocês, mulheres, esposas, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Eu sei que tem muitas mulheres agora aqui falando: ai, esses dois versículos são muito difíceis. São muito difíceis, ai. Mas olha, eu tenho boas notícias para você. Estudando esse texto no seu contexto, e no contexto da Bíblia toda, eu tenho boas notícias para vocês. Graças a Deus, esse texto aqui não diz o que ele parece dizer à primeira mão, superficialmente. Graças a Deus, esse texto não está, através desse texto, Deus não está proibindo a mulher de cuidar da sua aparência. Aleluia, glória a Deus. Esse texto não está proibindo as mulheres de cuidar da sua aparência. Irmãos, Deus não é contra a mulher cuidar da sua aparência, o homem cuidar da sua aparência. Pelo contrário, Deus, Ele é o Criador, Ele é autor do belo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, fala: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Tudo Deus fez formoso no seu tempo. Deus é o Deus do belo. Deus é o Criador do belo. Deus é o Criador da estética, dessa ciência chamada estética. Deus é o Criador das borboletas, das flores, dos peixes exóticos que nos encantam. Ele é o Criador daquele, como é que chama aquele peixinho do filme? O Memo, ele é o criador do Memo, gente, aquele peixinho palhaço. Deus é o criador dos peixes exóticos, das plantas exóticas, perfumadas. Deus é o criador do pôr do sol, da praia, com aquela areia branca, com as ondas, o mar azul. Enfim, Deus é criador do belo. O mesmo Deus, na Bíblia, o mesmo Deus que preza pela verdade, preza pelo belo. A preocupação com a boa aparência faz parte da natureza divina. Deus não criou, sabe, tudo como o mundo comunista lá na China, todo mundo vestido de uma cor só, um verde musgo, todo mundo vestido igual, e o importante é ter comida, arroz, feijão, e ninguém passa fome, só isso. Não, Deus ele fez um mundo variado, com cores variadas. Ele não precisava fazer as flores bonitas, as borboletas todas decoradas, os pássaros, mas ele tem apreciação pelo belo. A preocupação com a boa aparência faz parte da natureza divina. E neste aspecto, a Bíblia não fala, mas eu digo agora. Nesse aspecto, a mulher, mais do que o homem, reflete a imagem de Deus. Deus aprecia o belo, e parece que as mulheres, nesse aspecto, apreciam o belo e fazem um bom trabalho nisso. Apocalipse, a Bíblia lá em Apocalipse, fala que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, um dia ela vai se adornar, ela vai se enfeitar para encontrar-se com Jesus, o seu noivo. Em Coríntios, fala que é natural para uma mulher querer agradar o seu marido. E entre muitas coisas, a mulher que quer agradar o seu marido, ela quer ficar bonita para o seu marido. Isso é natural.
A Bíblia fala que Esther, a rainha Esther, antes de comparecer diante desse marido difícil, incrédulo que ela tinha, o tal do Assuero, Xerxes, esse homem, ele era um homem que não tolerava alguém comparecer na presença dele sem ser chamado. E ela tinha que comparecer, mas antes de comparecer lá, o que Esther fez? Esther pediu para o povo jejuar e orar, ela mesma jejuou e orou, e depois o texto fala que ela se enfeitou, e ela vestiu não qualquer roupa, ela vestiu a roupa real, e compareceu na presença dele, ficou quietinha, deixando ele ser atraído pela sua beleza. Então a Bíblia não coloca para baixo esse texto aqui, não tira fora do contexto, não faça igual algumas igrejas que, sabe, usam textos como esse para levar as mulheres, não pode isso, não pode aquilo, e daí fica, coitado das mulheres, sofrendo dentro dessas igrejas. Nesse texto, Deus não proíbe a mulher de cuidar da sua aparência, mas, neste texto, Deus ordena a prioridade da beleza interior. Deus ordena a prioridade da beleza interior que não perece. O texto fala, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Beleza interior. E essa beleza interior, ela se revela numa mulher que honra Cristo, numa discípula de Cristo, verdadeira, radical. Essa beleza interior, ela se revela num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Marido gosta de uma mulher dócil e tranquila, o Deus gosta que a sua filha seja dócil e tranquila. Espírito dócil, espírito manso, não é fraco, é manso. Tem cavalos de raça, grandes, altos, que são fortes, muito fortes, correm de forma muito veloz, mas eles são mansos. Essa é a palavra manso. Uma pessoa forte, uma mulher forte, mas que é mansa, não é briguenta, não é barraqueira, ela é mansa. Ela é humilde, ela é serena, espírito tranquilo, espírito pacífico, seguro, confiante. Atitude cristã, espírito dócil e tranquilo. Mulheres, os homens vão dizer, obrigado pastor por esse versículo, Provérbios 21, versículo 19. Provérbios 21, versículo 19 fala, melhor é morar no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Melhor é morar no deserto do que com uma mulher briguenta, barraqueira, encrenqueira, está sempre arranjando briga. O coitado do marido tem que ficar entrando no meio, e ele não gosta de brigar, mas a mulher dele compra a briga e coloca ele no meio. Eu vejo alguns irmãos que sofrem com isso. E Deus trouxe vocês aqui, Deus está falando através dessa televisão aqui, pela internet, para você que está lá em casa talvez, acabou de brigar com o seu marido aí, olha, melhor é morar no deserto com uma mulher briguenta. Deus não gosta de mulher briguenta, mulher amargurada, que briga pelos seus direitos e tem orgulho disso, porque eu não tenho papa nas línguas. Olha, isso é do diabo, isso não é de Deus. Deus não se agrada disso, para de ter orgulho disso. Na eternidade você vai ter vergonha de ter falado tanta coisa que você falou, tanta briga que você arranjou, tanta discussão que você ganhou. Mas isso não agradou a Deus. Isso não exaltou o nome de Cristo que você representa. Envergonhou a Jesus. Lá da cruz Jesus fez assim para você. Que vergonha da minha filha. Lá da Batista Central. Como ser uma mulher dócil e tranquila, pastor? Quando o meu marido é difícil, desobediente a Deus, injusto muitas vezes. Pastor do céu, me fala isso. Como ser uma mulher dócil e tranquila quando o meu marido é difícil e desobediente a Deus? A resposta está no texto. Versículo 5, olha lá. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Está aí a resposta para a sua pergunta. Como ser uma mulher dócil e tranquila para um marido tranqueira, um marido difícil? Como? Colocando a sua esperança em Deus, e não no marido, não no casamento, em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor teu Deus, seu Criador, seu Redentor. Não foque sua atenção e sua motivação no seu marido, quer ele seja bom, quer ele seja mau. Não idolatre seu marido se ele é bom, e se ele é mau, não foque sua esperança nele. No caso do marido ser desobediente,
Faça a sua parte, viva o cristianismo diante dele e deixa Deus lidar com ele. Deixa Deus salvá-lo, deixa Deus quebrantá-lo, deixa Deus, se for o caso, discipliná-lo e julgá-lo. Mas você faz a sua parte. Salmo 118, versículo 7 fala: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Não é meu marido, Ele, o Senhor Deus é o meu ajudador. É melhor, essa esposa disse, não foi ela, mas a esposa tem um marido difícil, ela pode usar as palavras do salmista aqui e falar: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no marido. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em namorados, em noivos, em maridos ou pais. O problema é que a gente quer confiar nos homens, a gente quer depender dos homens. Eles são visíveis, apalpáveis, estão ao nosso redor. A gente não quer confiar no Senhor, não quer esperar o Senhor. Resumindo, meus irmãos, qual o segredo do poder da esposa cristã? Especialmente da esposa que convive com um marido desobediente. Talvez você se converteu e ele não. Você foi transformado, ele não. Talvez você casou com ele cantava, ele era da igreja, ele era membro da igreja. Casou, não sei o que aconteceu, esse homem esfriou, não veio mais na igreja, não lê Bíblia, não ora. Você descobriu que talvez ele não, nem cristão é. Ele parecia, ele era batizado. Acontece isso. Acontece, engana até o pastor. A pessoa não, pode casar, ele é do Senhor, ele é um jovem fiel. Mas você não sabia. Você está numa situação difícil agora. Você casou com uma pessoa que parecia que era crente, mas não é crente, não é cristão, não é comprometido com Cristo. Ou então você foi desobediente. No passado, você, em vez de obedecer a palavra de Deus, casar-se com alguém no Senhor, você casou com alguém que não... E você está amargurada, hoje você está arrependida, você já confessou, pediu perdão a Deus, agora você clama que o Senhor tenha misericórdia e salve o seu marido. Como agir? Como agir diante dessa situação? Se você errou, que essa seria a pior hipótese, você já pediu perdão a Deus, Deus te perdoou por isso, e Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. E esse texto é para você. Resumindo, o que nós vimos nesse texto? Qual a lição que você leva para casa? Eu tenho um marido que não obedece a Deus. Eu sou apaixonada por Cristo. Eu sou uma discípula comprometida com Cristo. Meu marido não é. E ele é difícil. Ele é difícil. Como é que eu vou conviver com esse homem? Você vai conviver com esse homem confiando em Deus. Colocando a sua confiança em Deus. Colocando a sua fé em Jesus Cristo. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Que o primeiro ponto é esse, é o poder da imitação. Sendo uma imitadora de Cristo. Depois, sujeitando-se ao seu marido. É o poder da sujeição. Depois você vai usar o poder da vida bonita. Você não vai pregar para ele, mas você vai viver o evangelho diante dele. Depois você vai viver o poder da beleza interior. Você vai priorizar a sua beleza interior. Cultivando um espírito dócil e tranquilo. Um espírito dócil e tranquilo. Sabendo que a força da mulher não está na sua força, mas está na sua docilidade, na sua feminilidade. Sabe o que é isso? Isso é uma coisa meio fora de moda, mas funciona e agrada a Deus. E maridos gostam de ter esposas femininas. É triste ter uma esposa que parece mulher, mas ela age que nem homem. Ela tem um soco mais forte do que homem. Ela tem uma palavra mais rude do que os homens. Minha esposa, tal, bonitinha, tal, quando cruza o caminho dela, ela parece um caminhoneiro, né? Que marido tem vontade de ir para a cama com uma mulher assim? A força da mulher não está na sua força. É o que o texto está nos ensinando. A força da mulher está na sua docilidade, na sua educação, na sua fineza. A força da mulher está nas suas lágrimas, e não nos seus gritos. Está nas suas orações, e não nas suas reivindicações. É assim. Mas pastor do céu, o senhor não sabe o que eu passo lá em casa. Pastor, eu estou cansada. Pastor, eu não tenho mais forças para agir assim. Está difícil demais, pastor. Eu estou cansada. Já faz anos. E eu não tenho forças para fazer isso que o senhor está pedindo. Que o senhor fala que a palavra de Deus está pedindo de mim. Eu não tenho. Irmã, mas a vida cristã é assim. A vida cristã é assim. Deus nos chama para fazer aquilo que nós não temos condições. Mas Ele providencia tudo o que precisamos para cumprir a sua vontade. Irmã, deixa eu te lembrar. Noé não tinha poder para trazer os animais para dentro da arca. Mas Deus fez isso para ele. Deus fez isso acontecer. Irmã, José, ele não tinha como preservar a sua própria vida. Os irmãos dele o odiavam, queriam matá-lo. Ele não tinha como preservar a sua própria vida e tornar-se o segundo homem mais importante lá no Egito, para poder então
salvar o povo de Deus da fome, mas Deus fez por ele o que ele não podia fazer por ele mesmo. Irmã, Moisés, ele não tinha poder para libertar o povo de Deus do cativeiro egípcio, mas Deus o capacitou para realizar aquela missão. Irmã, os israelitas não tinham como atravessar o Mar Vermelho, mas Deus separou as águas e abriu uma avenida para eles passarem a seco. Irmã, os peregrinos do deserto, 40 mil peregrinos do deserto, eles não tinham condições de providenciar água e alimento, mas Deus supriu todas as suas necessidades, não só de água e alimento, mas também de calçados e roupas, que nunca se desgastavam durante aquele tempo. Davi não tinha poder, irmã, para derrotar Golias, um soldado profissional, 3 vezes maior que ele, mas Deus lhe deu coragem e força e habilidade lá no vale de Elá. Irmã, Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham como sobreviver o fogo da fornalha de Nabucodonosor, mas Deus preservou as suas vidas e até andou com eles dentro da fornalha. Irmã, os discípulos não tinham condições de alimentar aquela grande multidão de 5.000 homens, mas Jesus multiplicou o lanche de um menino e sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Irmã, Paulo não tinha poder para salvar a vida de todos os náufragos com ele a caminho de Roma, mas Deus agiu e nenhuma vida foi perdida. Irmão, os apóstolos não tinham coragem nem capacidade de espalhar o evangelho pelo mundo conhecido da época, mas eles receberam o poder do Espírito Santo e a missão foi realizada. O evangelho chegou até a América do Sul, chegou até Campinas. Irmã, mãe, esposa de um marido difícil e desobediente, em você mesma, você não tem forças para servir a Deus e para amar esse marido difícil, mas Cristo pode capacitá-la dia a dia, conforme você, dia a dia, começa o dia na presença dEle, clamando pela ajuda dEle. Ele, Jesus, Ele não morreu apenas para te justificar dos pecados, para te perdoar os pecados. O apóstolo Pedro fala que Jesus, pela sua morte, não só nos salva dos nossos pecados, mas Ele nos dá tudo o que nós precisamos no dia a dia para viver uma vida de piedade na presença de Deus. Lá em 1 Pedro fala assim: louvado seja Deus, porque pelo seu divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você não precisa de Jesus. Você não precisa, Jesus não é o único caminho só no dia da salvação. Jesus é o único caminho, sua única esperança a cada dia. A cada dia. Lá no emprego, lá na escola, na situação difícil que você enfrenta em outras áreas da vida. E na situação difícil que você enfrenta no lar, tentando conviver com um marido difícil. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Nós somos uma experiência com Jesus todos os dias. Por isso que não dá para você vir uma vez por semana, ouvir um sermão e depois tentar viver desse sermão e dessa experiência gostosa aqui, como igreja, a semana toda. Você precisa dia após dia, começar o dia na presença de Jesus, continuar o dia na presença de Jesus, encerrar o dia na presença de Jesus. Ele falou uma coisa e alguns de nós não acreditam e não levam a sério. Mas Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas alguns de vocês tentam. Vocês tentam trabalhar sem depender de Jesus. Vocês tentam namorar sem depender de Jesus. Vocês tentam arranjar emprego sem depender de Jesus. Vocês tentam levar um casamento sem depender de Jesus. Vocês tentam fazer um almoço sem depender de Jesus. Vocês tentam atender um cliente sem depender de Jesus. Vocês tentam... Não dá. O cristão, ele está o tempo todo falando com Cristo e dependendo de Cristo, do seu poder, da sua graça, do seu favor. E nós vamos passar a eternidade toda com Ele, na presença dEle, sustentados por Ele. Você é a esposa que tem um marido difícil? Eu quero orar por você. Você é um marido difícil? Eu quero orar por você também. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado pelas irmãs cujos maridos são homens tementes a Ti. Graças a Deus, Senhor, na nossa igreja nós temos muitos irmãos, pais e maridos, que são tementes ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua obra de graça na vida deles. Querido Deus, tem misericórdia daquelas irmãs que sofrem nas mãos de maridos desobedientes. Ajude-as, Senhor, a confiar em Ti. Ajude-as, Pai, a seguir o exemplo de Jesus Cristo,
Ajude-as, Pai, a viver tranquilas, a viver, Senhor, o Evangelho, uma vida bonita diante desse marido difícil, na esperança de que o Senhor pode, no seu tempo, usar o seu testemunho, usar qualquer outro meio que te aprouver, para alcançar e salvar este homem. Querido Deus, se entre nós há algum marido desobediente, que não te leva a sério, mas que te leva de qualquer jeito, vindo apenas de um culto como esse, durante a semana falando pouco contigo, não se importando com a tua palavra, nem com o teu querer. Pai, se entre nós há um marido frio, espiritualmente falando, desobediente a ti, toca esse coração, Senhor. Traz a esse homem convicção e libertação do seu egocentrismo, da sua incredulidade, da sua frieza espiritual. Senhor, abra seus olhos para que ele possa sentir a tua presença maravilhosa. Abra seus olhos, Senhor, para que pela fé ele possa contemplar Cristo na beleza da sua santidade, para que ele possa ver que o Cristo que ele tem desprezado é o Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra, que veio a este mundo para nos salvar, foi humilhado, morto por nossos pecados, mas ressurgiu e hoje está sentado à direita de Deus. Deus, Senhor Deus, dê para esse marido incrédulo, esse marido relaxado espiritualmente, dê a ele, Pai, arrependimento dessa atitude que ele tem para contigo. Dê a ele fé na pessoa de Cristo Jesus como seu Salvador. Liberta, Senhor, essa pessoa, liberta esse homem, perdoa seus pecados, salva sua alma, justifica, Senhor, e o batiza no Espírito Santo, para a tua honra e glória. Nós assim oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.